Esta é a nossa aula de número 11 da matéria de História da Igreja. Estamos trazendo desde o início uma visão, digamos, histórica, uma visão bíblica, e pela história e pela visão bíblica a gente consegue detectar o estado atual da Igreja. E como eu já falei várias vezes em outras aulas, em outros vídeos, a impressão que você tem é que a história é cíclica, e de fato é cíclica. O que a gente vê lá no passado parece que está se repetindo novamente. E é triste até essa detecção, um tanto quanto sombria até inclusive, assim como a igreja, instituição, entenda por favor, ela teve seus fracassos lá no passado. Se a igreja atual permanecer nessa atuada, ela também pode ter o seu fracasso no presente. E quando digo isto, eu não estou aqui apontando aquela igreja, aquela denominação, aquela liderança. Parece que é como um todo, gente. Se a história não nos ensinou coisas para que sejamos melhores no presente, nós também vamos fracassar como o pessoal lá do passado fracassou também, tá? Eu vou pedir para vocês, não sei se estão escutando, tem um cachorro latindo no fundo aí, o cachorro do vizinho aqui, tá latindo ali, tá? Mas deixa para lá, vamos se concentrar aqui. Bom, na página 137, iniciando aqui o capítulo de número 3 da nossa matéria, Reforma Francesa e as lutas religiosas. João Calvino e a Reforma Protestante na França. O João Calvin, ele foi um dos principais nomes da Reforma Protestante. Queira ou não, ele foi. Aqui não estou abonando, não estou aqui passando a mão no calvinismo, na tulipe dos calvinistas, na sua predestinação, nas suas teses, nas suas colocações, não. Enquanto figura, não agora digamos o propagador do calvinismo, o pai do calvinismo, o João Calvin, ou João Calvino, foi uma figura importante, isso é incontestável, tá, gente? Não tem como a gente lutar contra isso. Então, João Calvino, que nasce em 1509 e morre em 1564, ele nasceu em Noyon, no nordeste da França. Aos 14 anos foi estudar teologia e língua latina e grega na Universidade de Paris. Ele também estudou direito em Orleans e Bourges, no caso. E sua primeira obra foi um comentário sobre o filósofo romano Sêneca. Em 1532, ele participa de um grupo de estudos bíblicos. Sua conversão ocorre provavelmente em 33. E nesse mesmo ano, seu amigo Nicolas Cop, ele fez um discurso de posse na universidade com ideias protestantes. Calvino foi considerado participante da elaboração do discurso e teve que fugir de Paris com seu amigo por causa desse discurso do Nicolas Cop. E Calvino foi então para Estrasburgo, mas fixou-se na Basileia, onde aprofundou os seus estudos na teologia e se dedicou à leitura das obras de Agostinho, de Lutero e de Melanchthon e Bucer. Então observe aqui que as influências do Calvino foram esses 4 homens que foram, gente, cada um vai ter a sua crítica que seja, mas foram extraordinários, tá? Tanto Agostinho, século 3, né? O Lutero, bem ali quase na época do Calvino, Melanchthon e Bucer. Então, queira ou não digamos assim, o nascedouro da influência do Calvino enquanto teólogo, enquanto visão das escrituras, foram de pessoas muito, muito boas até inclusive. Nesse período, Calvino desenvolveu seu projeto de um catecismo para os protestantes de língua francesa, a famosa Institutas da Religião Cristã, obra famosíssima do Calvino, publicada em Basileia em 1536, e essa obra ela tem, digamos assim, um reflexo até hoje, tá certo? E aqui na página 138 tem mais explicações sobre o Calvino, não vamos nos ater a ele, tá certo? Não é o caso aqui, mas ele faz parte, queira ou não, critiquemos ou não,
e aqui não tem nada a ver com o calvinismo que eu estou frisando aqui, ele faz parte da história da igreja. Citar a igreja no decorrer da história sem citar Calvino é uma espécie de uma omissão, tá? Uma omissão no sentido de esquecer uma figura, queira ou não, importante, tá? Doutrina da predestinação, página 139, que tem a ver com Calvino, tá? A ver com o calvinismo. Em sua obra Institutos da Religião Cristã, Calvino defendeu que o ser humano estava predestinado ao céu ou ao inferno. Claro que eu discordo disso. Explicava que algumas pessoas haviam sido eleitas por Deus para a salvação, enquanto outras seriam condenadas à maldição eterna. Eu tenho dificuldade com isso aqui, tá? Já vamos comentar um pouquinho. A partir dessa doutrina, o trabalho intenso e constante, recompensado pela prosperidade econômica, foi interpretado pelos seguidores de Calvino como um sinal da predestinação para a salvação. Embora o luxo fosse censurado, a acumulação de riqueza e o lucro não eram considerados imorais. Sobre a teologia calvinista, Alderi de Souza Matos apresenta alguns princípios básicos sobre a teologia calvinista. O que Alderi de Souza Matos diz? Abre aspas aqui, página 139. Conteúdo bíblico, apesar de sua formação humanista, ele rejeitava a teologia natural especulativa, optando pelas escrituras como o caminho mais seguro para o conhecimento de Deus. Abrangência, à luz da Bíblia, o reformador procurou não só abordar todos os temas da teologia, mas um vasto conjunto de questões éticas, políticas, econômicas e sociais. Respeito pela herança cristã, Calvino se dispôs a aceitar todos os elementos proveitosos da tradição dogmática e exegética da Igreja Antiga. Teocentrismo. A teologia calvinista se encontrou no Deus Trino, em sua soberania, graça e glória. Então, olhando esses pontos aqui, gente, esses princípios básicos do calvinismo, entendamos, tem princípios muito bons, claros e bíblicos, né? O calvinismo se espalhou pela França, Inglaterra, Escócia e Holanda, dando origem a diversas correntes, como a dos huguenotes, os puritanos e os presbiterianos. Os presbiterianos, como herança dessa época, hoje basicamente são todos calvinistas, tá? Puritanos a mesma coisa, a classe quase que não existe, e o huguenote também. O que permanece hoje é o presbiterianismo. Tem aqui no Brasil os presbiterianos, a igreja presbiteriana, e temos ícones aqui do Brasil, e quando eu digo ícones, grandes pregadores, ensinadores, pessoas muito agradáveis de se escutar. Eu vou citar dois nomes aqui que são calvinistas. Não vamos satanizá-los agora, desmerecê-los, estão tudo errado, vão tudo para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou atrelando que, de fato, esses dois nomes que eu vou citar aqui são calvinistas. Augustus Nicodemos e o querido Hernandes Dias Lopes. Quem já os viu pregar, em regra geral, as suas pregações públicas, por assim dizer, não é sobre calvinismo. Eles pregam assuntos teológicos, doutrinários, que são maravilhosos, formidáveis. Vamos aqui dar a mão palmatória, gente. Mas eles são calvinistas. Ou seja, eles creem como Calvino, que cria que uns nascem para ser condenados e outros nascem para ser salvos. Eu tenho dificuldade em aceitar isto, visto que o Senhor Jesus morreu por todos, visto que Deus amou o mundo, visto que aquele que se achega ao Senhor de maneira alguma é lançado fora, visto que eu não vejo predestinação bíblica, porque tem vários textos que sustentam uma não predestinação, tá certo? Se andarmos na luz, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, me parece que são condicionais a uma decisão humana. Agora observe, o plano da salvação, ele é 100% divino, mas a aceitação do plano da salvação, ele requer um aspecto humano. Então existe termos até que se usam, até para o calvinismo, eles falam do monogenismo, é só da parte de Deus a salvação, mas eu creio num sinergismo.
E aqui eu estou dizendo um fato também para vocês. Eu não me vejo como calvinista, evidentemente que não, e nem como arminiano. Ora, eu não vou abraçar nenhuma dessas doutrinas que são novas. Elas remetem ali do século XVI, tá? Século XV, século XVI. E antes disso, mas muito tempo antes disso, o Paulo já falava disso, Jesus já falava disso. Então não se veja você como um calvinista, como arminiano e por aí vai. Agora, um detalhe também que a gente tem que frisar. A discussão, às vezes até violenta, acalorada, né? Acalorada, acho que é essa a palavra, entre calvinistas e arminianos é quente, é fervorosa. Mas vamos ser sinceros, nunca se chegou a conclusão nenhuma. Permanece exatamente na mesma, tá? Página 140, a Reforma Francesa e lutas religiosas. Na França, membros da nobreza se converteram ao calvinismo após o movimento ganhar importância no país. Teve a famosa Noite de São Bartolomeu, na França, né? Um dos mais célebres e trágicos episódios das lutas religiosas ocorreu na França em 24 de agosto de 1572 e ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Nesse episódio, milhares de protestantes franceses foram massacrados em Paris por forças católicas por ordem do rei Carlos IX. Grupos organizados e armados passaram pelas ruas sobre o badalar dos sinos e com tochas nas mãos invadiram as casas dos huguenotes. Milhares de homens, mulheres e crianças foram mortos enquanto eles dormiam. Estima-se que tenham sido mortos nesta noite, gente, cerca de 20 mil huguenotes ou protestantes. Afirma que os católicos romanos foram levados a cometer essa terrível carnificina por Catarina de Médici, que tinha grande influência sobre o rei Carlos IX. Essa noite foi abjeta, foi execrável, se matando em nome de Deus novamente, tá? A guerra religiosa católica e protestante. Temos respaldo isso até os anos 90, por exemplo, lá na Irlanda do Norte, guerra também entre católicos e protestantes. Aí vai a famosa jihad, a famosa guerra santa, matando em nome de Deus. Mas deixa para lá, isso é outro assunto. Bom, questão para reflexão. Apresente pontos positivos e negativos da teologia de João Calvino. Já citamos alguns e claro que a gente tinha que citá-los, citar Calvino, que ele passa pela história da igreja. Movimentos de reforma e contra-reforma, protestantes, católicos e ortodoxos, a página 143. A reforma da igreja inglesa aconteceu de forma gradual. Foi um processo que se estendeu pelos reinados de Henrique VIII e seus 3 filhos sucessores, Eduardo VI, Maria I, né, e Isabel I também. A causa principal da reforma inglesa foi a grande questão, abre aspas, a grande questão bem aspas aqui, do divórcio entre Henrique e Catarina de Aragão, viúva de seu irmão Arthur, que levou à separação da nação, da obediência romana e à diminuição da riqueza e privilégios da igreja. Olha o interesse, né, gente? A reforma foi uma ação do Estado imposta de cima por um soberano. No entanto, naquele tempo já existiam movimentos autônomos de reforma eclesiástica e dissensão religiosa popular. Me parece que nesse período, esses movimentos aqui, gente, de reformas nesse sentido aqui, contra a reforma, era mais uma questão financeira, mais uma questão de status mesmo, tá? Quando a igreja briga por status, quando a igreja briga, por assim dizer, por posição no sentido econômico apenas, né? Pessoal, Deus está longe disso, mas daqui Deus já estava há muito tempo longe. Agora vamos trazer isso aqui para hoje. Você já observou quantos ministérios ultimamente têm sido abertos? Aí eu fico pensando, tá? Ora, se não é por nós, é contra nós, disse Jesus. Mas se a questão for meramente, eu quero ter liderança, eu quero ter autonomia e lucro financeiro, pessoal, Deus não está nessa divisão, Deus não está nesse negócio, Deus não está nessa plataforma de ação de apresentação do Evangelho. E ultimamente tem se proliferado demais. Na página 144 e 145 temos a reforma na Inglaterra sob Eduardo VI, Maria Tudor e a tentativa de
recatolização da Inglaterra, que basicamente é protestante até hoje, tá? Elizabeth I e a Igreja Anglicana, os puritanos, tentativa de reforma completa da Igreja. E nós temos na página 146 alguns personagens que agiram nesse período, digamos, tá? William Ames, William Perkins, John Preston, John Owen, Richard Baxter. Inclusive o Richard Baxter, eu indico para vocês, ele tem um livro extraordinário escrito no século XVII, tá, gente? O Obreiro Aprovado, Richard Baxter. Se vocês puderem conseguir esse livro, não sei onde vocês vão tentar, é maravilhoso. A Confissão da Fé da Igreja Reformada da Escócia, nós temos a Confissão Escocesa aqui, a Confissão de Westminster, a Contra-Reforma, a reação da Igreja Católica começa com a Santa Inquisição sendo estabelecida, a Contra-Reforma na Espanha, Portugal, morreu muita gente mesmo, a maioria inocente até inclusive, né? O Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, praticamente, tá? Os resultados da Contra-Reforma, a Igreja Ortodoxa Oriental, onde vai aparecer os cristãos, página 151, os cristãos ortodoxos por todo o mundo usavam vários títulos étnicos ou nacionais, gregos, russos, sérvios, romenos, e por aí vai esse povo aparecendo. Irmãos, vamos dar continuidade na próxima aula e fique por aí.